paz do Senhor a todos, que a paz seja multiplicada em nosso coração, irmãos. O Deus da multiplicação multiplique a paz e a alegria nessa manhã em nosso coração. E eu convido a todos, quem tem sua Bíblia ou quem não tem, acompanhar a leitura em Gênesis 17, versículos do 1 ao 6. Quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e sê perfeito. Farei uma aliança entre mim e te multiplicarei extraordinariamente. Prostrou-se Abrão, rosto em terra, e Deus lhe falou: Quanto a mim, será contigo a minha aliança. Serás pai de numerosas nações. Abrão já não será o teu nome, e sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. Far-te-ei fecundo extraordinariamente. De ti farei nações, e reis procederão de ti. Querido Deus, amado Pai que está nos céus, nós, meu Deus, estamos aqui na sua presença para falar, Senhor, da tua santa palavra. E que o seu Espírito Santo, meu Deus, possa estar conosco aqui. Que o Senhor possa nos dar sabedoria, tanto para ensinar como para aprender, Senhor, nesta manhã. Pai, nós pedimos tua presença aqui em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Multiplicação, né? Deus que multiplica tudo em nossas vidas, né, irmãos? A palavra de Deus fala que nós seremos abençoados aqui 100 vezes mais. E por fim herdaremos a vida eterna. Então esse Deus não é Deus do pouco. Ele é o Deus do muito. Né? É o Deus de muitas bênçãos. É o Deus da multiplicação mesmo. E o tema hoje, multiplicando os salvos. Nós lemos o texto de Gênesis. Nós vamos falar sobre Abraão. Mas nós lendo a palavra Gênesis, ela começa Deus trabalhando com pessoas, né? Deus trabalha ali com Adão e Eva. Deus trabalha com Caim e Abel. Deus trabalha com Noé, sua família. Aí quando chega aqui, em Abraão, Deus quer formar um povo. Ele já não quer mais trabalhar individualmente. Aqui Deus quer criar, formar para si um povo. Através de Abraão, Deus quer organizar um povo que seja propriedade sua. E que esse povo tenha o Deus como o único Deus da sua vida. É isso que Deus quer. Aí em Gênesis, voltando um pouquinho, em Gênesis 12, nós lemos o chamado de Deus a Abraão. E Deus lá chama Abraão e ele faz promessas. E aqui Deus muda o nome de Abraão. Deus já fala para Abraão, ó, você já não vai mais chamar Abrão. Abrão, pai exaltado. Você vai chamar Abraão, pai de multidões, pai de muita gente, pai de nações. E sabia que o nosso nome vai ser mudado? É, pastor, nós vamos ter um nome novo, né? Olha só. Que lindo, né? Interessante, irmãos, que Abraão, ele não tinha um nome conhecido. Ele não tinha um grande nome, né? Abraão, ele não era conhecido. Ele não foi um grande escritor, ele não fez grandes coisas, ele não foi um grande rei, ele não foi um grande inventor, um grande líder militar. Ele era Abraão, né? E aí, depois do seu chamado, aí o seu nome se torna grande. Porque era uma promessa que Deus fez para ele, que o nome dele ia ser conhecido, ia ser grande, ele ia se tornar grande. Como que nós conhecemos Abraão hoje? Pai da fé. Falou de fé, fala de Abraão, né? Amigo de Deus, ele se tornou amigo de Deus, irmãos. Que privilégio nós não sermos chamados de servos, mas sermos chamados de amigos de Deus, né? Ele é o Senhor da nossa vida e ele se tornou amigo. Abraão andou por vários lugares na terra, né? Acampando, mudando-se, onde Deus mandava ele ia, e ele foi sendo conhecido por sua fidelidade, pelo nome de Deus que ele pregava. E ali, irmãos, o seu nome foi engrandecido. Quando Deus fala para Abraão, tem duas coisas aqui. Deus dá a Abraão uma missão e Deus faz promessa a Abraão. E isso estende a nós que somos descendentes dele.
tanto a missão como a promessa. Devemos multiplicar a palavra de salvação porque Deus prometeu salvar muitas pessoas. Devemos multiplicar a palavra de salvação porque Deus prometeu salvar muitas pessoas. Então Deus, ele dá a missão a Abraão de multiplicar, de fazer conhecido o nome de Deus através dele, da sua vida, da sua obediência. Deus fala para Abraão: sai da tua terra, sai do meio da tua parentela, deixa tudo para trás e você vai para um lugar que eu vou mostrar. E Abraão vai. Abraão vai. Ali, irmãos, era uma terra de muita idolatria. Era uma terra infértil para o crescimento do evangelho. Então, Deus fala para Abraão sair dali. Sai daí, sai do meio da sua parentela, pai, mãe, tio, primos, sobrinhos. Deixa tudo para trás. E Abraão, a partir daí, tinha uma grande responsabilidade, que era de pregar o evangelho, de anunciar a salvação em Cristo Jesus. E ele, através do sacrifício que ele fazia, ele já jogava para o futuro. Ele já jogava para o sacrifício que Cristo faria por nós. Porque nós sabemos que Abraão, ele levantava altar, ele oferecia sacrifício a Deus. Ali ele já estava jogando para o futuro. E Cristo viria posteriormente. Ele já estava pregando a mensagem, né? Em Mateus 28, nós vemos uma mensagem, Jesus dando ordem aos seus discípulos, para eles irem e fazerem discípulos, e ensinarem a guardar todas as coisas que ele tinha ensinado a eles e tinha mandado. E faz também uma promessa: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então aqui, olha, Jesus manda seus discípulos se multiplicarem. Eles foram chamados para ser discípulos, mas eles tinham que fazer novos discípulos, multiplicar a palavra, e Jesus promete estar com eles, porque sem ele, o que a gente faz, né, irmãos? O que a gente faz sem Jesus? Nada. Nós somos descendentes de Abraão e co-herdeiros da missão. Nós herdamos junto com Abraão essa missão, e nós devemos pregar o evangelho a todas as pessoas. O apóstolo Paulo diz que isso não é uma opção, que isso é um mandamento, é uma obrigação. Olha só, nos é imposta essa obrigação de pregar o evangelho, irmãos. Então eu não tenho a opção de dizer assim: eu não quero pregar, eu não vou falar de Deus. É uma obrigação, é imposta sobre nós. É uma ordem que está no imperativo, né? Nós temos que pregar o evangelho. Nós não podemos fugir dessa responsabilidade, dessa obrigação. Nós temos que dividir a palavra para que nós possamos multiplicar o número de salvos. Você precisa sair da sua terra, irmãos? Não. Aqui no texto que nós lemos, Deus fala para Abraão ser perfeito, né? Deus fala para Abraão andar na presença dele e ser perfeito. Nós temos que fazer isso, irmãos. Nós temos que sair da vida de pecado. Nós temos que sair daquela vivência errada, daquele modo de vida que desagrada a Deus. Aí sim nós temos que sair, andar na presença de Deus e ser perfeito. Um perfeito entre aspas, né, irmãos? Porque nós não conseguimos atingir a plenitude da perfeição. Mas Deus, quando ele fala isso para Abraão, ele está falando assim: olha, o máximo que você puder fazer para ser perfeito, você vai fazer. O máximo que você conseguir fazer para andar na minha presença, você vai fazer. E essa ordem é para nós também, né? Nós também temos que fazer isso. Nós não precisamos sair da nossa terra. Nós não precisamos abandonar nossa família. Nós não precisamos abandonar o nosso pai, nossa mãe. A não ser que a gente tenha um chamado, como muitos missionários que vão aí para fora do Brasil, vão em terras difíceis de pregar o evangelho. Mas todos nós temos chamado de pregar o evangelho. Nós só temos que deixar, irmãos, deixar que nossa família não nos influencie. Nós amamos nossa família, nossa mãe, nossos irmãos, eles são tudo para nós. Mas nós não podemos ser influenciados por eles. Nesse sentido, nós temos que deixar pai, deixar mãe, para ser digno do Senhor, para ser digno de pregar o evangelho, ser digno de Deus. Porque Jesus falou que aquele que não deixa pai, mãe, por amor de mim, não é digno dele. Então, nesse sentido, nós temos. Onde nós convivemos, irmãos, as pessoas que nós conhecemos, ali é o nosso campo. E as pessoas são o alvo a ser atingido pelo evangelho. A nossa vida, nosso testemunho, ele fala mais alto do que as nossas palavras. Até tem um ditado que diz assim, um dizer, né?
pregue o evangelho. E se for necessário, fale. Então veja que a nossa vida, ela fala muito mais alto. O nosso testemunho, ele fala muito mais alto do que a nossa palavra. E o Espírito Santo, ele é a munição para que nós possamos pregar o evangelho. Porque às vezes é simples a gente falar, precisamos pregar. Mas às vezes a gente encontra ambientes e pessoas que nos intimidam de falar de Deus. E nós temos que pedir a Deus, pedir ao Espírito Santo, que nos dê forças, que nos dê poder para pregar. Segundo tópico, irmãos, devemos multiplicar a palavra de salvação. Segundo tópico, devemos multiplicar a palavra de salvação para que as pessoas tenham acesso aos milagres de Deus. Então nós vemos, primeiro tópico, nós vimos que Deus chama Abraão para uma missão. A missão de pregar o evangelho. Aqui, Deus faz promessas a Abraão. Então nós ficamos vendo assim, né? Esse Deus, ele é maravilhoso, né? Ele põe uma missão na nossa mão, mas ele promete também estar conosco, nos ajudar, né? Promessa de bênção em nossa vida. Isso aí é para mostrar que ele está conosco, né? E Deus faz promessa a Abraão. Ele diz assim, olha, em ti, Abraão, serão benditas todas as nações, todas as famílias, todas as pessoas. Irmãos, nós somos abençoados por Abraão. Nós somos descendentes dele e a bênção de Deus estendeu até nós, chegou até nós hoje. Então, Deus faz essa promessa a Abraão, que através de Abraão todos seriam abençoados por Jesus Cristo, por Deus, todos seriam benditos. Abraão, irmãos, através da sua fé, da sua obediência, da sua confiança, ele viveu um grande milagre. Quem é capaz de dizer o grande milagre que Abraão viveu aqui? A história mais conhecida, né, de Abraão. A gravidez de Sara, né? Aí, Abraão tinha uma promessa de ter um filho. Mas o interessante, irmãos, que Deus, a gente não conhece Deus mesmo. A gente não sabe o que Deus às vezes quer fazer. Mas ele deixa para Sara engravidar no momento mais improvável da vida. Eu estou com 57 anos, eu já tive meus filhos. Já pensou se hoje eu não tivesse filho e Deus virasse para mim e falasse assim, olha, você vai ter um filho. A gente ia rir, que nem Sara riu, né? Eu ter filho, Senhor, daqui não sai mais nada, né? Aqui não sai mais nada. Deus deixa para cumprir a promessa dele no momento mais improvável, na velhice de Sara, aonde os seus ovários, seu útero, a sua fertilidade já estavam todos comprometidos pela idade dela. Pega um útero, eu imagino, né? Eu nunca vi, mas um útero de uma menina de 20 e de uma velha de 90. Já está murcho, atrofiado, nada ali sai, não sai mais nada dali, irmãos. É o improvável. Mas ali, irmãos, ali acontece um milagre. Sara engravida e tem o filho da promessa, Isaac. Mas esse Deus, por isso que nós temos que crer nele, né, irmãos? Ele faz nascer água no deserto. Ele faz a bênção acontecer na onde não existe chance. Qual era a chance? Se Sara procurasse um médico, ele ia virar para ela e falar, minha senhora, adota uma criança, porque você não vai ter. No modo natural, não, jamais. Mas o que é o milagre? O que é milagre, irmãos? E milagre é poder de Deus. Milagre é algo acontecendo o sobrenatural. Fugiu do natural. Ele já é sobrenatural. É uma coisa que você não teria condições de acreditar que isso acontecesse de um modo natural. Tanto que Sara, por muitas vezes, ela desanimou. Ela desistiu de ter o filho. Ela falou, eu não vou ter mais. Quem conhece a história falou, vai lá, procura a minha serva e tenha um filho com ela, porque eu não vou ter. Ela acreditava, irmãos, na capacidade dela e não na promessa que Deus fez. Deus fez promessa para Sara. Deus fez promessa para Abraão. Ela teria que até o último minuto da vida dela, ela teria que acreditar. Não, Deus prometeu, Ele vai cumprir. Mas ela, muitas vezes ela fraquejou. E acabou tendo um outro filho com Agar, né? Quem conhece a história. E ela fraquejou a sua fé. Mas Deus faz esse milagre sobrenatural
tremendo. E Sara, então, tanta alegria, ela disse assim: Deus trouxe alegria para os meus dias. E é isso que um milagre faz na nossa vida, irmãos. Traz alegria para nós. Aquilo que você tanto espera acontecer e que você sabe que é difícil. Você sabe que aquilo é muito difícil acontecer. Mas você espera. E o momento que acontece, aquilo traz muita alegria para nós. E Sara disse: Deus trouxe alegria para os meus dias. A gente fica pensando, né? Eu costumo muito entrar dentro do personagem, quando eu leio as histórias, e eu me imagino no lugar de Sara. Gente, que coisa incrível isso, né? Ela viveu uma vida inteira querendo ter um filho e ela não tinha. E daí, velha já, sem nenhuma esperança, ela poderia estar alegre de ser vó, né? Porque diz que vó ser vó, neto é a sobremesa da vida, né? Eu já ouvi dizer isso. Eu acho que é mesmo, porque é muita alegria ter neto. Mas assim, aos 90 anos, ela não tem nem filho. Né? Então, imagina a alegria. E ela ter o filho, nascer da sua barriga, irmãos. Coisa tremenda. E Sara se alegra com esse milagre. Deus traz alegria para os dias de Sara. Aí, irmãos, vamos voltar agora para o nosso assunto de pregação. Vamos para o mundo e vamos ver a situação das pessoas no mundo. O mundo está alegre, todo esperançoso, cheio de alegria, cheio de motivação? Não. Né? Chegamos à época de eleição, a gente fica até desanimado, olha assim, é a mesma história, é as mesmas promessas, né? E é um mundo sem esperança, irmãos. Em qualquer sentido da vida, o mundo não tem esperança. Nunca se ouviu falar tanto de depressão como agora. Eu, irmãos, de verdade, até há pouco tempo atrás, anos atrás, eu nunca ouvi falar de depressão. Quando eu era criança, então, nunca vi falar disso. A gente nem sabia o que era isso, quanto mais ter isso, né? A gente não tinha. A gente tinha uma vida tão feliz, assim, vivendo na roça e vivendo aquela vida que Deus criou para nós, né? E a gente não tinha isso. E hoje, irmãos, eu tenho uma nora que é formada em psicologia, né? A Kelly, ela já está atendendo, ela se formou ano passado e esse ano ela já está trabalhando. E ela fala que tem um estudo que daqui a algum tempo, eu acho que a gente já está até nesse tempo, todos precisarão de tratamento psicológico. Né? Então, assim, as clínicas estão abarrotadas de gente, eles não têm mais horário para atender as pessoas, os psicólogos até estão ficando doentes de tanto atender gente, né? Então, é o contexto nosso, irmãos. É o mundo que a gente está vivendo. O que é isso? O que é a depressão? É a incerteza do amanhã. É um problema que você vive e que ele nunca se resolve, e aquilo vai passando muito tempo e você acaba ficando sem esperança e entra em depressão. A depressão é uma falta de esperança, é um desânimo, é um pessimismo, né? É isso. E Jesus, irmãos, quando ele esteve aqui na terra, cumprindo o seu ministério, ele realizava milagres. E não foram poucos os milagres de Deus, né, de Jesus. Foram muitos milagres. E sabe por quê, irmãos, que ele realizava milagres? Ele mesmo diz: eu realizo milagres para que todos creiam no Deus vivo e todos acreditem que eu sou o Filho de Deus. Então o milagre, irmãos, era um sinal de que Jesus era o Filho de Deus e de que Deus tinha poder, né? E que ele realizava milagres. E quantos milagres, né, irmãos? Quantos milagres Jesus fez? Jesus curou o cego, o paralítico, o surdo, o mudo, o leproso, né? Ele libertou o endemoninhado. E tantos outros milagres, irmãos. Ele salvou vidas, tirou pessoas daquela vida triste, trouxe para o evangelho, trouxe para a salvação. Então, ele sendo filho de Deus, ele sendo o Senhor dos senhores, ele pregava o evangelho. Né? E ele tinha que convencer as pessoas a acreditarem nele. Era uma missão difícil, né? Porque é difícil você falar de você mesmo. Acredite em mim, que eu realizo milagres. Era isso que Jesus falava. Acredite em mim, porque eu sou o Filho de Deus. Né? Eu sou Jesus, eu sou o Salvador. Eu sou aquele da promessa. Aquele Salvador que havia prometido, sou eu. E ele fazia, irmãos, milagres. E hoje, irmãos, ele ainda realiza milagres.
E nós temos que acreditar nisso. Porque antes de você pregar, você tem que acreditar no que você fala. Você tem que ser convencido daquilo. Um vendedor, às vezes, faz um monte de história, né? Porque ele tem que vender aquele produto. Às vezes ele mesmo sabe que aquele produto não presta. Mas ele tem que falar bem daquele produto porque ele precisa vender. Nós, irmãos, nós temos que acreditar do que nós estamos falando. Naquilo que a gente está falando. Quando eu viro para alguém e falo assim, Jesus faz milagre, eu tenho que acreditar nisso. Que Ele faz milagre. Eu tenho que falar com convicção. Para que o mundo creia que o Deus vivo que eu creio é o Deus dele e que Jesus é o Filho de Deus, que Ele é o nosso Salvador. Aí, para eu crer, irmãos, mais do que eu ouvir falar, eu tenho que viver. Né? Eu posso pregar assim, falar para alguém, olha, na minha igreja tem uma pessoa que foi curada de uma doença mortal. Ela foi curada. E eu digo para você que Deus cura porque curou ela. Agora, se você vive um grande milagre, você vai falar com toda a certeza do mundo, com maior certeza. Você vai falar assim, eu creio porque Ele fez na minha vida. Eu creio porque Ele realizou milagre em mim. Jó, uma certa vez, Jó vira e fala assim, eu não creio em Deus mais porque eu ouço falar, mas porque eu ando com Ele. Olha só, Jó andava com Deus. E no trajeto da sua vida, ele foi conhecendo Deus. E isso acontece com a gente também, irmãos. Como eu vou conhecer a Deus? Andando com Ele. Como eu vou conhecer a Deus? Lendo a palavra dEle, sabendo o que Ele pode realizar. Andar com Deus. Nós temos que conhecer, irmãos, o Deus que nós pregamos. Nós temos que multiplicar a palavra com convicção. Quando eu falar com convicção. Eu tenho que levar esperança para as pessoas e falar desse Deus de milagre. Como a pessoa vai crer se ela não sabe? Não tem quem pregue, né? Como crerão se não há quem pregue? Então, se eu não falar para a pessoa que ela realiza milagre, Deus realiza milagres, ela não vai crer. Eu preciso multiplicar a palavra e esse conhecimento, para que as pessoas tenham acesso a essa vida liberta, a essa vida feliz. Porque é a desesperança do mundo. Nós temos que levar essa esperança. Cristo é a nossa esperança. Nós temos que falar de Deus, que Ele cura, que Ele liberta, que Ele salva, que Ele tem solução para o aflito, para o desesperançado. Ele tem solução. E nós precisamos, irmãos, pregar a volta de Jesus. Jesus, Ele está voltando. E nós vemos nos acontecimentos, Jesus, Ele está voltando. E muita gente não sabe. Vive cada dia, vai para a igreja, vai para a igreja, assiste um culto, e ela mesma não sabe. Eu já deparei com pessoas que frequentam a igreja e não sabem que Jesus vai voltar. E Ele vai voltar. Então, nós temos que pregar sim, as bênçãos do Pai aqui nessa terra, mas a maior graça, né, a maior bênção vai ser quando Jesus voltar para nos buscar. Nós, irmãos, somos filhos de Abraão. Nós somos descendentes dele. Olha a nação que Deus formou. Eu fiquei pensando, no dia que Jesus voltar, que Ele vai juntar os salvos dos 4 cantos da terra. E são os descendentes de Abraão. É a grande multidão que Deus prometeu para Abraão. Que ele seria pai de uma grande multidão. Então, todos esses salvos dos 4 cantos da terra, irmãos, nós vamos formar o povo de Deus, o povo que Deus prometeu para Abraão que Ele ia formar. E nós estamos formando. Nós precisamos de participar dessa formação, né? Deus me chama para pregar o evangelho aonde eu estou. Deus te chama para pregar o evangelho aonde você está. E assim a palavra vai sendo pregada em todos os lugares. Você lembra, irmãos, do dia do seu chamado? A gente pode pensar assim, o dia que você abriu seu coração para Jesus, né? O dia que você aceitou Jesus no seu coração. Eu me lembro perfeitamente, eu acho que eu nunca vou esquecer esse dia, né? E todo mundo teve essa experiência. Ali, irmãos, o chamado. Deus falou, venha, e você veio. Aí Deus vem com a proposta para você. Agora eu tenho uma missão e uma promessa para você. É a mesma coisa, irmãos.
Deus chamou Abraão e Deus nos chamou também do mesmo modo. Não importa se você tem um grande nome ou se você não tem nome. Não importa se você é um pedreiro, ou um faxineiro, né? Uma professora de música, né? Uma musicista, um pastor, um médico, um político. Ao momento que Deus chamou, a missão, ela é igual, né? E a proposta que Deus tem para nós é igual. E a cobrança é igual também. Nós, irmãos, exercemos vários ministérios dentro da igreja, né? Uns cantam, outros pregam, outros limpam, outros, vários ministérios. Mas existe um ministério, que ele é o maior, e ele é comum a todos nós. E ele não é dentro da igreja, ele é fora da igreja, que é a pregação do evangelho. É no nosso dia a dia. Mas como disse a nossa irmã Tainá no começo da ministração, que aqui é o lugar que a gente se prepara. Né? Aqui é o lugar que a gente aprende, aqui é a escola, e lá fora é a prática, aqui é a teoria, e lá é a prática, porque no dia a dia que nós vamos viver com Deus e conhecer Deus. Irmãos, uma vez que nós reconhecemos Jesus como Filho de Deus, o nosso Salvador e o nosso Senhor, nós estamos presos nessa missão, nós temos essa obrigação. Não pode ficar guardado em nosso coração. Nós temos que multiplicar. Nós não podemos fazer como Jonas, que teve medo. Quando Deus deu a ordem para Jonas, ele teve medo. Ele falou, Senhor, eu não vou naquele lugar. Eu vou fugir porque eu tenho medo. Mas depois ele teve que ir, porque era a missão que Deus tinha para ele e ele acabou entendendo. O pregador sou eu e é você. E a mensagem é a mensagem do Senhor. Nós temos que levar conhecimento, irmãos, a todas as pessoas, para que elas tenham acesso aos milagres e à salvação, para que elas naquele dia que Jesus voltar, ela tenha acesso à salvação. Elas não possam dizer que não conheceu, porque não teve ninguém que pregasse para ela, não teve ninguém que falasse. Nós somos geração, nós somos descendência de Abraão. Os nossos filhos, os nossos netos também serão. E olha só, irmãos, o que diz aqui no versículo 7 da leitura que fizemos. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência no decurso das suas gerações, aliança perpétua, para ser o teu Deus e o da tua descendência. Então, se Deus, ele é o meu Deus, ele é o Deus da minha descendência, ele é o Deus dos meus filhos, ele é o Deus dos filhos dos meus filhos. E com certeza, irmãos, tanto a missão como a promessa do Senhor, ela se estende a mim e a toda a minha geração, e a todos que nascerem de mim. E eu tenho essa responsabilidade de passar para os meus filhos, de passar para os meus netos, que eles são descendência de Abraão, e que nós herdamos juntamente com Abraão a missão e a promessa. E certamente, irmãos, nós seremos vitoriosos até o dia da volta de Jesus. Certamente o Senhor estará conosco, como Ele prometeu, estará conosco todos os dias, até a volta de Jesus. E a promessa, as bênçãos, ela acompanhará toda a nossa geração. Amém? Amém. Nós estaremos então orando para a finalização do nosso culto. Pastor Eliezer estará orando com vocês, com todos nós.